Sermões evangelísticos no Velho Testamento. Tema de hoje: fazendo uso de Deus. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. 1 Reis, capítulo 14, verso 1. A história de Jeroboão, filho de Nebate, é tal que ninguém que se interesse pelo Velho Testamento ou pela religião em geral pode dar-se ao luxo de a ignorar. Na verdade, não é demais dizer que não se pode entender o livro de Reis e de Crônicas e compreender o seu ensino sem primeiro captar o sentido e a significação da história deste homem. Essa é a razão pela qual se faz constante referência a esta história. O registro geral de muitos reis é em parte resumido com estas repetidas palavras: andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Como que dizendo, você não sabe muito bem o que isso significa. Portanto, não podemos entender o caso de nenhum desses homens se não soubermos qual foi este pecado particular de Jeroboão. Para podermos discernir em que consistia esse pecado, temos que voltar ao capítulo 12 do primeiro livro de Reis. E então veremos que consiste nisto. Devido à loucura de Roboão, filho de Salomão, os filhos de Israel se dividiram em duas nações, posteriormente conhecidas como Israel e Judá, ou como Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos que tinham sido regidas e governadas por Saul, Davi e Salomão, rebelaram-se e se constituíram no Reino do Norte. Jeroboão, filho de Nebate, foi o seu líder, e quando eles efetuaram o rompimento, ele se tornou seu rei. Ele foi, portanto, o primeiro rei do reino separado de Israel. Ele edificou uma localidade chamada Siquém e habitou ali. Mas logo se viu confrontado por uma dificuldade. O povo sempre subia para Jerusalém para adorar a Deus no templo e naturalmente continuava desejando fazer isso. Jeroboão viu muito claramente que se essa situação continuasse, provavelmente significaria que ele ia perder o controle sobre o povo e, por conseguinte, também ia perder o seu reino. O meio que se utilizou para impedir isso foi fabricar 2 bezerros de ouro, um dos quais ele colocou em Betel e o outro em Dan. Depois disse ao povo que era totalmente desnecessário ir a Jerusalém para adorar a Deus, que era demasiado esforço fazê-lo, pois a viagem era muito longa. Resumindo, ele construiu uma espécie de templo, ordenou os sacerdotes, determinou alguns dias especiais de festa e concitou o povo a fazer com os bezerros de ouro mais ou menos o que faziam anteriormente em Jerusalém. Esse foi o pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, ao qual são feitas muitas referências no Velho Testamento. Ora, eu sempre achei que o incidente registrado aqui, em 1 Reis, capítulo 14, é ainda mais interessante e certamente muito mais esclarecedor e útil para o nosso entendimento do caráter do homem. De fato, é somente à luz deste incidente concernente à doença do filho de Jeroboão que realmente podemos entender o outro incidente ao qual se faz repetida referência. Pois é aqui que realmente vemos a atitude desse homem para com a religião. Os 2 incidentes devem ser estudados juntos para podermos obter a plena e completa conceituação a respeito dele. Há muitas coisas acerca deste segundo incidente que nos atraem e que em si por si merecem nossa consideração. Do ponto de vista da representação teatral e do interesse humano, é uma história magnífica. O curto versículo inicial: naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, é uma obra-prima. Já sua brevidade é emocionante e sugestivamente prenha de ação dramática. E no nível humano, como é interessante,
como é comovente. Que criatura estranha é o homem que mescla de qualidades contraditórias e discordantes. Há um espírito de ternura em todos os homens, até nos mais duros e mais cruéis. Jeroboão, filho de Nebate, era um homem estranho e terrível. De fato, um homem violento em quem jamais esperaríamos encontrar a mais leve suspeita de ternura. Mas aí, ela se revela. Era um bom pai, amava seu pequeno filho, Abias, e por causa da doença do rapaz, ele faz algo que de outro modo jamais faria. É tentador parar nesse pensamento, puramente no nível humano, e procurar analisar o caso de homens que pertencem a este tipo. Homens do mundo, de coração empedernido, inescrupulosos e implacáveis. Homens que não hesitem em arruinar outros e de até, às vezes, tirar-lhes a vida. Homens que, não obstante, mostram estupenda compaixão por seus filhos ou por suas esposas e, às vezes, por um cão ou por um cavalo. Não seria isso prova certa da doutrina da queda? Contudo, não devemos permitir que tais pensamentos nos detenham, pois temos algo de muito maior importância para considerar. O que desejamos observar é que a questão da doença de Abias é essencial e deve ser tomada em consideração junto com as outras questões a que já nos referimos, se quisermos entender verdadeiramente a posição de Jeroboão com respeito à religião. Numa palavra, sua atitude era que a religião é precisamente uma questão de conveniência. Jeroboão fez os 2 bezerros de ouro, não porque tivesse deixado de crer em Deus, mas porque viu que havia probabilidade de a religião levá-lo a perder sua coroa e seu reino. O pecado de Jeroboão não é o pecado de alguém que se torna ateu e deixa de crer em Deus, e sim de alguém que deliberadamente modifica e muda os mandamentos de Deus a fim de ajustá-los à sua consciência. Jeroboão não deixou de ser religioso. O que ele fez foi manipular a religião de Deus para que ela se ajustasse ao seu plano e propósito. Ele não disse ao povo que Deus não era Deus e que não precisava servi-lo. O que ele disse foi que Deus poderia perfeitamente ser adorado por meio de 2 bezerros de ouro e que, portanto, era completamente desnecessário ir a Jerusalém. Posteriormente, os filhos de Israel se tornaram idólatras, porém isso é inteiramente diferente do pecado de Jeroboão, filho de Nebate. Não! O pecado de Jeroboão é o pecado de ignorar o mandamento especial de Deus quanto a como ele deve ser adorado e de substituir esta ideia pelas suas. O modo estabelecido por Deus não convinha a Jeroboão. E, contudo, quando o rapaz cai de cama, o pai retorna ao modo estabelecido por Deus. Em sua agonia, em sua crise, busca o profeta e faz a coisa certa. Normalmente, ele não precisa de Deus. Pelo menos, assim ele pensa. Entretanto, nas crises, ele precisa dele e, portanto, o busca. Deus e a religião são pura e simplesmente questão de conveniência para ele. Que homem estranho! Que peculiar tipo de ser! E, contudo, que tipo comum! Jeroboão é simplesmente a ilustração bíblica perfeita de milhares de pessoas que vivem hoje e que, infelizmente, se acham não somente fora da igreja, mas também dentro dela. Os pecadores não pecam todos exata e precisamente da mesma maneira. Temos aqui um tipo distinto e definido. Eis aqui pessoas que creem em Deus e que desejam receber a sua salvação. Elas sempre o buscam em tempo de aflição. Às vezes leem a Bíblia e conhecem partes do seu conteúdo. Acreditam em tudo o que ela fala sobre amor, misericórdia, bondade, compaixão. Aceitam prontamente o seu ensino sobre absolvição e perdão. Desejam ir para o céu e esperam ir para a presença de Deus. E nada lhes agrada mais do que o Evangelho, que lhes diz que elas podem chegar lá, graças ao maravilhoso amor de Deus.
choram de alegria quando o ouvem, e para elas nunca é demais ouvi-lo. Sim, elas aceitam plenamente tudo o que a Bíblia tem para dizer sobre estes grandes temas, mas ao mesmo tempo evitam e ignoram persistentemente tudo o que a Bíblia diz sobre a verdade, a justiça e a santidade. Tais pessoas gostam de tudo o que o Evangelho dá e estão dispostas a aceitar isso, mas não gostam do que o Evangelho exige. Elas querem religião e acreditam em religião, mas do jeito delas e de acordo com as suas ideias pessoais, de modo que elas vão à Bíblia e extraem dela tudo o que lhes convém, mas rejeitam completamente o resto. Quando lhes lembram o Sermão do Monte e as exigências éticas do Evangelho, quando são informadas de que o cristão deve ser santo como Deus o é, quando são chamadas para sair do mundo, separar-se e evitar até a aparência do mal, não só não gostam, mas ativamente se ofendem com isso e não hesitam em duvidar desse ensino e de descartar-se dele, considerando-o mera expressão de estreiteza daquele tipo particular de pregador ou de pessoa. Como Jeroboão, filho de Nebate, esses indivíduos prestam culto a Deus, ou ao menos imaginam que o fazem do seu jeito, e não do de Deus. E o que é pior, quanto aos representantes modernos desse tipo, eles defendem tudo isso em termos do amor de Deus. Buscam Deus pelo que só Ele pode dar: amor, misericórdia, bondade e compaixão, real ajuda nos momentos de dificuldade. Mas se afastam de Deus quando Ele dita ordens. Eles sempre caem de joelhos em oração e se lembram de Deus quando as coisas vão mal. Porém esquecem tudo o que lhes diz respeito e até abafam a sua atividade dentro deles pela consciência quando tudo está bem. Esse é o tipo de pessoa retratada aqui nesta história de Jeroboão. Sim, não somente retratada, mas também desmascarada e exposta. Observemos os seguintes pontos. Ponto número 1. Observem primeiro o insulto a Deus envolvido e implícito nessa posição. Chamo a atenção de vocês para isso, em primeiro lugar, porque constitui o aspecto mais terrível de toda esta questão. Se os homens se dessem conta do que é esta posição aos olhos de Deus, se apenas enxergassem as consequências da ação em termos de Deus, simplesmente não poderiam continuar com isso nem por um momento mais. Não nos cabe discriminar entre pecado e avaliar as respectivas somas de culpa envolvidas nos diferentes pecados. Mas quando podemos ver, parece claro que a posição do ateu que desobedece a Deus é muito menos odiosa que o tipo de pessoa que estamos discutindo. O tipo que professa a fé em Deus, mas simplesmente o usa para servir e convir a algum pequeno fim pessoal e egoístico. Neste caso, não ocorre apenas desobediência e rebelião, mas além disso, ocorre insulto direto. Podemos examinar este insulto de duas maneiras. Primeira maneira, há envolvido nessa atitude, muito especialmente o insulto à vontade de Deus, pois é uma atitude que mostra claramente que o indivíduo não está de fato interessado em Deus como pessoa. Está simplesmente interessado no que ele faz e pode fazer. Ele não deseja Deus, deseja simplesmente sua ajuda. Não tem nenhum interesse pelo doador, mas somente pelos dons ou presentes que ele pode dar. Este é um ponto que realmente não requer nenhuma demonstração. Deve estar perfeitamente óbvio, meramente com base na experiência humana. Acaso não conhecemos, todos nós, algo disto? Qual dessas pessoas fere mais, insulta mais você? A que francamente lhe diz que discorda de você e que não gosta de você? Ou a que aparenta gostar muito de sua pessoa e interessa-se muito por você? Que declara que está do seu lado, mas que por fim revela claramente que não tem nenhum real interesse por você, simplesmente se dispõe a usá-lo para os seus próprios fins e para os seus propósitos pessoais? Se há uma coisa que causa ressentimento ao homem, que merece o nome, é justamente esse tipo de coisa.
Lê os seus livros de história e biografias para ver testemunhos nesta área. Consulte os anais de diversos partidos políticos para comprovação disso. O homem que usa um partido, ou uma teoria, ou um ensino apenas para levar avante os seus fins pessoais, é sempre considerado um canalha. Ele é o pior tipo de hipócrita. Realmente não está interessado na causa ou no ensino. Tudo que ele vê é que, se der apoio a essa causa, isso o ajudará a aproximar-se do objetivo que ele tem em vista. E então, tendo alcançado a posição ou o objetivo, deixa de ser leal àquele ensino. A história condena tais homens sem medir as palavras e pronunciar sua censura contra a baixeza e a mesquinhez de caráter de tais pessoas. Todavia, quer dizer de alguém que faz isso, não meramente com um partido e sim com uma pessoa? A verdade é sagrada, mas a personalidade humana é infinitamente mais sagrada. A verdade é impessoal e não pode ser atingida, mas a personalidade é sensível e pode ser ferida profundamente. Faltam-nos palavras quando tentamos encontrar um epíteto para descrever a vil canalice de uma pessoa que desce tão baixo que chega ao ponto de usar a personalidade de outra para levar adiante os seus próprios fins egoísticos. E, obviamente, à medida que crescem a grandeza e importância dessa personalidade, a ofensa torna-se correspondentemente maior. Traição contra um rei é punida com a morte. Quer dizer então de uma pessoa que trata a Deus dessa maneira? Não é preciso desenvolver este ponto ou argumentar a respeito. Buscar Deus só quando você precisa dele, considerá-lo como alguém que você pode usar para os seus fins pessoais, é fazer-lhe o maior insulto possível. Segunda maneira. No entanto, é também um insulto à sua santidade. Esse é o espírito da questão, que é preciso salientar mais que tudo nesta presente hora, em que os homens, como já vimos, tendem a defender a sua atitude em termos do amor de Deus. Seu argumento é que o amor de Deus cobre tudo. Ele recusa o ensino moral e ético e considera estreito o que Deus em sua palavra determina e ordena com toda a clareza. Aceita o ensino do Evangelho quanto à salvação, dizem eles, mas ignoram tudo mais. Ora, se a posição dessa gente fosse que aceitam plenamente todo o ensino, mas que eles falham na prática, e se mostrassem tristes e lamentassem o fracasso, não estaria envolvido nisso nenhum insulto. Ele reconheceria a santidade de Deus e a sua tristeza por suas falhas e o seu arrependimento por elas seriam um reconhecimento da referida santidade. Contudo, não é essa a posição de muitos hoje em dia. Ele não reconhece esse ensino, não gostam dele e se recusam a reconhecê-lo. São de fato contrários a ele. A situação deles não é que eles falham em cumprir o ensino, mas sim que se recusam a reconhecê-lo. Eles desejam e sentem necessidade da salvação, mas ela tem que ser do jeito deles. Temos aí, então, um definido e específico insulto à santidade de Deus, pois o que eles creem realmente é que Deus pode salvá-los e está disposto a salvá-los sem torná-los santos. Eles retratam Deus como alguém que se contenta em meramente perdoar-nos os nossos pecados e que não está interessado em libertar-nos dos nossos pecados e em fazer-nos positivamente santos. Em outras palavras, eles imaginam que Deus considera o pecado tão levianamente como eles o consideram, que o pecado é algo que não tem importância nenhuma aos olhos de Deus, que não é completamente odioso e detestável aos seus olhos. E além disso, implicitamente dizem que Deus realmente não quer dizer o que diz na lei e em seus vários mandamentos e ordenanças. Na verdade, a ideia que eles têm do plano de salvação é que o amor de Deus é virtualmente algo que lhes possibilita continuar vivendo uma vida de pecado, sem precisar temer de qualquer punição. Ele joga o amor de Deus contra a santidade de Deus. Fazer isso não é meramente insultar a santidade de Deus, mas é de fato declarar implicitamente que há uma contradição imoral e essencial no próprio caráter de Deus.
Teria ocorrido a você que tudo isso está envolvido na atitude daquele que seleciona e destaca o que quer da religião, a atitude daquele que está disposto a fazer pleno uso do amor de Deus, mas que ignora inteiramente e completamente a sua justiça e a sua santidade? Considere isto e pergunte a si mesmo: fundado em que base você tem o direito de dizer que uma parte da declaração de Deus é correta e importante e a outra não tem importância? Você é juiz de Deus, podendo dizer o que importa e o que não importa? Seria você o mestre e senhor, e ele o fantoche que você manipula como, quando e onde quer? Seria de fato melhor você dizer que não crê em Deus do que dizer que crê em Deus e depois passa a insultá-lo, só aceitando da sua revelação divina a parte que lhe convém e que lhe agrada, rejeitando a que o condena e que ordena que você seja santo como ele é santo. Ponto número 2. Mas consideramos também o auto-engano envolvido nessa posição. Este é talvez o aspecto mais chocante desse tipo de pessoa, como se vê ilustrado no caso de Jeroboão, filho de Nebate. É realmente quase inconcebível que sejamos capazes de tal auto-engano, mas, não obstante, é esse o caso. Quão extraordinário é que os homens geralmente bons no raciocínio, sábios e astutos são capazes de um fiasco tão infantil, falhando na aplicação da lógica e no uso claro do pensamento. Mas esse é precisamente o efeito do pecado sobre nós. Vejamos este auto-engano seguindo duas linhas principais. Primeira linha. Sobre o caso de Jeroboão, não há nada que seja tão claro como o fato de que ele realmente sabia o tempo todo que o que ele estava fazendo era errado. Como já mostrei, ele não deixou de crer em Deus quando estabeleceu este sistema alternativo de religião. Tudo o que ele fez foi dizer que o novo sistema era plenamente equivalente ao antigo e que seria igualmente eficaz se praticado pelas pessoas. E persuadiu o povo de que esse era o caso, porém, a si mesmo, ele nunca persuadiu. Ele sempre soube que a coisa toda era um embuste oco e completamente inútil. Apesar disso, deu prosseguimento ao erro porque o tal sistema se ajustava ao seu outro propósito. Mas quando o pequeno Abias cai doente, ele mostra claramente sua posição. Ele não vai a Dan ou a Betel, não consulta nenhum dos dois bezerros, nem lhes oferece sacrifícios e incenso. Por quê? Porque ele sabe que eles não lhe podem dar nenhuma ajuda. Em vez disso, ele envia sua mulher, o profeta de Deus, ao homem que havia predito que ele seria feito rei, o homem que pertencia ao mesmo Deus a quem pertencia aquele outro profeta, que um dia o tinha afligido com lepra e depois o tinha curado miraculosamente. 1 Reis 13, 4-6. Jeroboão sabia que o sistema de religião que ele tinha criado era completamente inútil em seu valor, e que o outro era o único verdadeiro e a única real religião. Nesse caso, alguém pergunta: como é que ele pôde dar ordens aos homens como deu? Bem, é pergunta que se pode fazer, e a resposta é uma só. Apesar de saber no fundo do coração o que era certo e verdadeiro, deliberadamente ele faz o que é errado e se persuade de que tudo está bem. A crise, a desesperadora necessidade surgida mostra claramente qual é a sua real atitude. Mas enquanto tudo ia bem, ele procurava se persuadir de que tudo era correto, abafava a sua consciência e argumentava com a voz divina que falava em seu ser interior. Como isso é típico de todos quando se acham nessa posição, não é preciso argumentar sobre isso. Tudo o que é necessário é que demos atenção à voz da nossa consciência. Em nosso íntimo, ela nos diz o que é certo fazer e o que devemos ser. A consciência nos assegura de que tudo o que nos é dito na Bíblia é certo, que Deus é santo e que os seus mandamentos devem ser obedecidos. Essas coisas sabemos com certeza. Quando somos sinceros e ouvimos o monitor interno,
Sabemos precisa exatamente a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral. Sabemos disso com exatidão, com absoluta certeza. Mas depois passamos a fazer o que Jeroboão fez. De tudo o que sabemos, de maneira tão nítida e certa, nada nos serve, nada se harmoniza com o nosso plano. Desejamos fazer outra coisa contrária ao que sabemos que é correta. E a desejamos tanto que finalmente a fazemos e inventamos para nós este novo tipo de religião. E dessa forma passamos a provar e a demonstrar que esta nova religião é certa. Argumentamos e debatemos. Dizemos que a outra é exagerada e que esta é mais que suficiente. Tornamos-nos eloquentes e derrubamos todos os argumentos e todas as razões contrárias. Argumentamos contra a nossa consciência e contra a luz interior e nos persuadimos de que estamos certos. E cercamos a nossa vida e o nosso modo de agir como uma espécie de justificativa intelectual e filosófica. Contrapomos as nossas mentes e as nossas consciências ao nosso conhecimento certo e seguro do que é correto. E enquanto a vida prossegue, suavemente e sem problemas, tudo vai bem. Enquanto gozamos saúde e somos fortes e jovens, o sistema parece perfeito. Vez por outra a consciência nos belisca e luta, mas nós a silenciamos com nossos argumentos. Então a Bias cai doente. Ou nós mesmos adoecemos e não podemos evitar o fato de que o tempo todo sabíamos que vivíamos num estado de auto-engano. Quando o Titanic se chocou com o iceberg, a orquestra começou a tocar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quando deixamos de ser meramente espertos nas grandes crises da vida, todos nós sabemos a verdade de Deus. Dê ouvidos àquela voz interior, que é maior e mais profunda que o seu intelecto. Preste atenção na direção e no monitor que há dentro de você, e que lhe ensinarão não as teorias dos homens que parecem tão maravilhosas, mas as verdades verazes do próprio Deus. Deixe de iludir a si mesmo, como fez Jeroboão. Observe os bezerros de ouro que você colocou no lugar de Deus. Compare o que você advoga e defende com o que a Bíblia ensina. Contraste a vida que você leva com a dos santos. Seja sincero. Que é que realmente se pode dizer em favor da vida ímpia? Examine-a com exatidão, sem enfeites, nem atavios. Que é que essa vida tem para oferecer à alma? Acima de tudo, examine-a à luz da eternidade. Em vez de atacar a vida piedosa em termos de estreiteza, experimente discernir o que há realmente para se dizer em favor e em defesa da outra vida. A cerimônia e o ritual dos argumentos pessoais nos iludem e nos enganam, mas por mais cheias de adornos que sejam as decorações do bezerro de ouro, este continua sendo um bezerro de ouro e ele próprio mostrará que é isso quando você mais precisar dele. Segunda linha. Há, no entanto, outro argumento componente do auto-engano, que é ainda mais trágico e inexplicável, quando considerado de maneira puramente objetiva. Trata-se do modo como a pessoa que está na posição que estamos considerando enganar-se acerca da sua própria esperteza. Você se lembra da história? Abias cai doente. Jeroboão se dá conta da inutilidade da sua religião espúria e deseja socorro. Por isso se decide a enviar sua mulher ao profeta. Não vai pessoalmente por razões que vamos considerar daqui a pouco, envia sua mulher. Então a persuade a disfarçar-se de mulher pobre e de levar consigo um presente. Jeroboão temia o que aconteceria se o profeta reconhecesse sua esposa e o que o profeta diria a ela. Por isso o disfarce é essencial. Ele enganará o profeta e, ao mesmo tempo, obterá para si precisa exatamente o que ele tem necessidade de receber. Sem que o profeta saiba quem ela é, a mulher de Jeroboão haverá de obter o conhecimento e o socorro desejados. Que inteligência! Que sutileza! Que esquema perfeito! Quão perfeitamente planejado! Como isso é típico do pecado e do pecador. Jeroboão se considerava muito esperto.
Mas a sua esperteza baseava-se na ignorância e na incapacidade de pensar claramente e de ver que a história ia revelar que a única pessoa que ele consegue enganar é ele próprio. Digo e repito que tudo isso se deve à incapacidade de pensar claramente e de pensar corretamente. Toda essa mancha, cautela e astúcia realmente se baseia no orgulho e na autoconfiança que, invariavelmente, paralisam a capacidade de pensar da pessoa. Sem dúvida, Jeroboão achava que estava sendo inteligente e se congratulava quanto ao resultado do projeto antes de sequer sua esposa ter saído de casa. Se ele tão somente pensasse por um momento, veria o completo despropósito de todo o seu esquema. Jeroboão deve ter feito esta inquirição mental. Este profeta Aías, a quem enviou sua mulher, era justamente o homem que lhe havia predito que ele seria rei de Israel. E isso quando Salomão ainda vivia. Ali estava o homem que podia ver o futuro e que tinha acesso a um conhecimento oculto aos olhos dos homens comuns. Eis aí um homem que não depende da visão, do toque e dos meios humanos comuns pelos quais se obtém informação. Aí está um homem que, pelo poder de Deus, pode contemplar o futuro e predizer seus eventos. Trata-se de um poder miraculoso. E, todavia, Jeroboão pensa que pode enganá-lo só com um pouco de pó e pintura e com o uso de roupas velhas. O tolo. E quão terrível e tremendamente este ponto é assinalado aqui. Quando a mulher de Jeroboão chega onde está Aías, o profeta tinha ficado cego. Nenhum sentido, não havia necessidade de disfarce algum, porque o idoso tinha perdido a visão. E, contudo, quando a mulher de Jeroboão se aproximou do quarto do profeta, eis o relato do que aconteceu. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão! Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti, com duras novas. 1 Reis 14, verso 6. Apesar do disfarce da mulher e da cegueira do profeta, ele a vê. Ele fala tudo sobre ela e sobre a situação do seu lar. Como é que ele faz isso? A resposta está no versículo anterior. Porém o Senhor disse a Aías. Preciso fazer aplicação disso? Que tolos nós somos, e quão espertos nos julgamos. Nós nos persuadimos de que podemos lidar levianamente com as leis de Deus e viver como achamos que nos convém. E então, em tempo de crise, vestimos um semblante ansioso, derramamos nossas lágrimas hipócritas, colocamos a nossa máscara de beatos e de santos, levamos um pequeno presente para Deus e pedimos sua ajuda. E realmente acreditamos que isso vai funcionar. Nós nos persuadimos de que podemos seguir nosso próprio caminho por toda a nossa vida e depois simplesmente voltar-nos para Deus quando necessitarmos seriamente dele. Como somos capazes de imaginar que podemos enganar Deus, não nos lembrando de que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, verso 12 e 13. Se não tivermos dito que cremos em Deus e nunca nos voltamos para ele, então a situação seria diferente. Mas nós dizemos que de fato cremos. Confessamos que ele é o Todo-Poderoso, o Absoluto. E, todavia, pensamos que podemos enganá-lo. Caro amigo, veja a total loucura disso. Raciocine sobre isso cuidadosa e serenamente, coisa que Jeroboão não fez. Deixe de enganar a si mesmo. Deus é o Todo-Poderoso e ele sabe e conhece tudo a respeito de você. Ponto número 3. Insisto com você que faça isso, tendo em vista o inevitável fim, a que o curso de ação de Jeroboão sempre leva. Já salientei o alto engano cometido por ele, mas nesse mesmo estado também havia, certamente, o elemento de vergonha. Quando a doença veio, e grave, então Jeroboão foi posto face a face com o que ele tinha feito. Viu a total inutilidade do seu curso de ação e deve ter desprezado a si próprio.
E em parte por causa dessa vergonha, e também em parte por causa do seu medo de encarar o homem de Deus e seu medo de ouvir o que ele teria para lhe dizer, envia sua mulher em vez de ir pessoalmente ao profeta. Homem miserável. E você sabe qual foi o fim da história. Sua mulher volta para casa com aquela terrível mensagem de desgraça e de angústia. 1 Reis 14, versos 7 a 16. Abias morre e tudo se perde. Acaso você já experimentou algo disso? Na angústia e na aflição você se voltou para Deus e não se sentiu um completo canalha? Uma voz não sussurrou em seu íntimo? Você, covarde, miserável, que sempre seguiu seu próprio caminho e seu orgulho e desafio, recusando-se a dar ouvidos à consciência e à palavra de Deus, porque nunca se voltou para Ele? Você tem experiência disso? Existe coisa mais terrível e mais medonha? E depois aquele sentimento de temor. Você se sente que não tem direito de buscar Deus, que você é suficientemente canalha para só buscá-lo quando lhe convém, e de usá-lo para agradar a si mesmo e para a sua própria conveniência. Mas você está em total desamparo e sabe que está nas mãos de Deus. Agora você compreende o seu poder e sente sua própria culpa. Você tem que admitir que não merece nada senão punição por uma conduta tão mesquinha e tão desprezível. Será que nunca experimentou e nunca sentiu isso? Se não, você não crê em Deus. De modo algum, pois nenhum homem, nunca e em parte alguma, pode contemplar a presença do Deus vivo sem ter um sentimento de temor e de vergonha. Porventura não se sentiu assim quando teve que buscá-lo, quando ocorreram os diversos males e acidentes da vida? Mas pense, como há de ser enfrentá-lo dessa maneira no fim? Não podemos enganar Deus. Não podemos ficar selecionando e destacando pontos do seu plano de salvação. Ou aceitamos todo, ou não teremos nada dele. Se você acha que pode trilhar seu próprio caminho rumo ao céu, iludindo e enganando Deus, vai acordar um dia para a percepção de que a única pessoa que você enganou foi você mesmo. Jeroboão nunca se arrependeu. Se arrependesse e fosse pessoalmente ter com o profeta e confessasse sua loucura e sua vergonha, a história toda poderia muito bem ser diferente. Não sabemos, mas podemos conjecturar e supor. Mas não conjecturamos nem supomos quando dizemos a você que, se você se der conta agora da tolice e vaidade, da completa loucura desta tentativa de enganar Deus, se você compreender isso e o confessar diante de Deus com vergonha e contrição, lançando-se sobre a sua misericórdia e confessando tudo, pedindo-lhe que o perdoe, prometendo-lhe que vai abandonar esse mau caminho e vai viver somente para ser-lhe agradável, então ele não somente o receberá, mas copiosamente o absolverá e perdoará e fará chover suas bênçãos sobre você. Como é que eu sei disso? Como posso prová-lo? A resposta é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ele veio à terra, viveu, morreu e ressuscitou, a fim de adquirir nosso perdão e livramento. Ele se entregou à morte para que pudéssemos ser perdoados e ter esperança do céu, sim, porém não somente para isso, mas também para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Tentei arrazoar e argumentar com você, mas tudo está resumido na cruz. Isaac Watts está perfeitamente certo. O homem que verdadeiramente vê a cruz e o que ela significa só pode argumentar e arrazoar como Watts faz naquele hino quando contempla a maravilhosa cruz. Não gostamos da vida santa e dos mandamentos de Deus porque gostamos de outras coisas e as desejamos. Contudo, examine essas coisas à luz da cruz. Examine o seu orgulho sob a luz. Examine as suas pequenas posses, como parecem todas vãs, e como nós somos mesquinhos por as termos considerado e por as termos colocados antes de Deus e de sua santa verdade. Jesus Cristo morreu, deu tudo, deu-se. Torne a olhar para onde a tristeza e o amor se fundem e fluem. Ele morreu para fazer-nos bem e para reconciliar-nos com Deus. Impossível qualquer outra resposta que não a da estrofe final. Se toda a natureza fosse minha, pequena oferta só poderia ser. Amor tão admirável e divino requer minha alma e vida,
todo o meu ser. De todos estes, a Deus.